Olá, bem-vindos ao nosso momento, como toda noite. Meu nome é Leandro e esse é mais um momento de pausa aqui no Vento do Amanhecer. Normalmente os momentos que nós ficamos juntos aqui são à noite, quando o dia vai ficando um pouco mais tranquilo, mas por dentro muita coisa ainda continua falando na nossa mente, né? E talvez esse seja um bom momento para isso, para diminuir um pouco o ritmo, para respirar, para escutar o que está aí dentro sem tanta pressa. Hoje eu queria trazer um texto que eu montei, escrevi assim, em cima de uma história que até pode ser conhecida para alguns. Basicamente é como uma imagem simples, mas daquelas que ficam com a gente, uma imagem da natureza, mas que diz muita coisa sobre a nossa vida. É a simples imagem de um bambu. Do bambu que enverga com o vento, mas ele não quebra. E talvez no fundo essa seja uma lembrança importante para quem anda cansado, para quem está tentando se manter de pé, e para quem de tanto querer ser forte começa a endurecer de certa forma. A história diz que durante uma tempestade, as árvores mais firmes, mais rígidas, que parecem mais imponentes, elas resistem, elas enfrentam, elas mantêm a postura. O tronco firme, os galhos tensos, como se dissessem ao vento: daqui eu não saio. Já o bambu, ele é diferente. Quando o vento ele vem forte, ele não briga, ele não tenta provar nada, ele não insiste em permanecer reto a qualquer custo. Ele se curva, ele enverga para um lado, depois para o outro. Ele acompanha a força do vento, cede o bastante para não se partir. E quando a tempestade passa, ele continua ali. Não porque fosse mais firme, não porque fosse mais pesado, mas porque ele soube ser flexível, sem deixar de ser por inteiro. O bambu, ele não confunde firmeza com rigidez, ele não abandona a própria raiz, ele só entende que em certos momentos sobreviver também é saber ceder. Eu achei muito bonita essa história, porque às vezes a gente aprende a viver do contrário disso, né? A gente cresce achando que ser forte, aguentar tudo sem se mover, sem demonstrar, sem cansar, sem sentir, sem mudar. Como se dobrar um pouco diante da vida fosse sinal de fraqueza, como se adaptar fosse desistir, como se precisar parar fosse perder. E não é nada disso. Tem fases em que a vida, ela com certeza, ela sopra forte demais. Dias em que o cansaço não vem só no nosso corpo, ele vem principalmente da nossa cabeça, no peito, no jeito de olhar para as coisas. Tem momentos em que a gente tenta continuar funcionando no mesmo ritmo, do mesmo jeito, com a mesma postura, mesmo por dentro a gente vai estando quase no limite, né? Talvez seja aí que muita gente vá se quebrando sem perceber, porque endurece, e endurece não para sentir, não para não mostrar fragilidade, endurece para dar conta, endurece para continuar sendo quem todo mundo espera.
Mas o preço disso muitas vezes é muito alto. A pessoa continua de pé por fora, né? E vai se partindo em silêncio, na verdade. Ser firme não é isso. Ser firme, às vezes, é justamente perceber que não dá para atravessar tudo da mesma forma. É entender que tem momentos em que você precisa mudar esse ritmo, precisa rever o que você está fazendo, rever a forma, né? Respirar diferente, pedir um pouco menos de si, soltar um pouco esse controle todo, aceitar que hoje você não está igual à semana passada e tudo bem isso, não tem problema. Tem uma culpa muito silenciosa em que você vive cansado, uma culpa por não estar rendendo como antes, por não reagir como antes, por não conseguir sustentar a mesma força o tempo todo. Mas ninguém foi feito para viver em eterna rigidez, porque a vida muda, o vento muda, as estações mudam e talvez o amadurecimento tenha a ver com isso, né? Claro, tem que continuar a ser você, mas sem precisar ficar ou tentando provar que é forte, porque sobreviver com o coração inteiro exige uma certa flexibilidade, exige a presença, saber quem você é, exige escutar, exige perceber a hora de segurar, de parar um pouco e a hora, com certeza, de ceder um pouco. Não é para você desaparecer, não é para aceitar tudo, mas para não se romper tentando ser de ferro, né? Ninguém é de ferro. Quando no fundo todos nós somos humanos, né? Todos nós cometemos erros. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo assim, um tempo em que a vida tá pedindo menos um enfrentamento quase cego e, na verdade, um pouco mais de calma, mais sabedoria no jeito de como atravessar as situações. Talvez você não precise ficar mais firme, endurecer mais. Talvez precise só se ajustar um pouquinho. Então, antes de encerrar, queria te chamar para o nosso momento de toda noite, né? Nossa meditação. Queria te convidar para trazer um pouquinho dessa história para dentro de você, sem pressa. Então, apenas encontre uma posição confortável, que você esteja bem, que esteja seguro. Perceba o apoio do seu corpo. Sinta onde você está agora e deixe o seu ritmo diminuir um pouco. Se você quiser, se você puder, feche os olhos. Começa a respirar fundo e bem devagar. Perceba o peso do seu corpo sendo sustentado onde você está. Cada vez mais calmo, se permita esse momento. Você não precisa segurar tudo agora. Respira devagar pelo nariz e solta o ar com calma. Mais uma vez, puxa o ar sem pressa e solta mais devagar do que puxou.
Inspira e solta. Os pensamentos vêm, deixe eles passar. Agora só fique aqui por um instante. Sem lutar com o momento, sem tentar resolver tudo, apenas ficando, apenas respirando. E lembrando, eu posso me ajustar sem me perder. Eu posso ceder um pouco, sem me entregar. Eu posso respirar dentro daquilo que estou vivendo. Eu não preciso provar força o tempo todo. Minha presença, minha firmeza não depende de rigidez. Eu posso seguir em frente com mais tranquilidade. E com isso eu posso permanecer inteiro. Respira mais uma vez, devagar. Sente o ar entrando e saindo. Com isso, imagine a imagem do bambu com uma raiz firme, um corpo flexível, mas com uma presença tranquila. O vento passa, nem sempre é rápido, nem sempre é leve, mas passa. Nada é eterno. E dito isso, você não precisa sair dessa tempestade igual ao que era antes. Você só precisa sair verdadeiro, inteiro, mais perto de si mesmo. Respira fundo. Em breve já estarei concluindo esse nosso momento de hoje, mas como sempre eu oriento a ficar o tempo que for necessário para você. E quando estiver pronto, vá abrindo os olhos aos poucos, sem pressa. Se esse momento fez bem para você, assim como faz comigo, fico muito feliz.
sempre gosto de dedicar esse tempo, esse momento para mim mesmo e compartilhar com vocês esses bons pensamentos, esse pensamento que a vida não é fácil, mas existem muitas formas que pode nos ajudar a seguir de um passo de cada vez. Que o vento do amanhecer leve embora o que pesa e traga luz para o seu dia. Até amanhã e que assim seja.